Olá a todos, esse é o Medicina em Tabelas e hoje vamos falar sobre a classificação CEAP, para insuficiência venosa. Então, a insuficiência venosa ela é mais comum em mulheres e acomete 1/5 da população. Os principais fatores predisponentes são divididos em três características, né? As alterações estruturais, que tem a hereditariedade, o sexo feminino, a idade e gestações pregressas, as alterações de drenagem, que são principalmente aquelas que causam aumento da pressão intraabdominal, por exemplo, gravidez e obesidade, e alterações de bombeamento sanguíneo, que são fatores que prejudicam o funcionamento da bomba venosa da panturrilha, por exemplo, postura sentada e o sedentarismo. Os fatores de risco principais são a história familiar, a obesidade e a redução da mobilidade. E o uso de anticoncepcional, por alguns autores, ele é considerado um fator de risco para o aparecimento de varizes, para outros não. Então é questionável. Já os sintomas principais são dor, edema, alteração estética e cãibras. Lembrando que a dor, o edema e a cãibra, elas não necessariamente necessitam do aparecimento das varizes para você ter os sintomas. Então, o que são as varizes, né? As varizes elas são o aumento da rede venosa dos membros, né? E eles podem aparecer em 3 espectros, né? Das telangiectasias, que são aqueles microvasos menores que 1 milímetro. Nas veias reticulares, que são as veias que têm entre 1 e 3 milímetros. E nas varizes propriamente ditas, que são aqueles vasos maiores que 3 milímetros. Então, em geral, eles seguem essa sequência. E a classificação em si, o que ela é? Ela é dividida em 4 fatores: clínica, etiologia, anatomia e fisiopatologia, né? A clínica ela é dividida em 7 estágios, que nós vamos ver mais à frente. A etiologia ela é dividida em congênita, primária, secundária e não identificada. A anatômica, você pode ter varizes superficiais, perfurantes ou profundas, ou não identificadas. E na fisiopatologia, ela pode ser por refluxo, por obstrução ou um mix dos dois, né? Refluxo e obstrução. Ou não identificado, né? Dentro daquela classificação. Lembrando que é assim, você pode definir ou não a etiologia, a anatomia e a fisiopatologia, né? Muitas vezes eles não são descritos dentro de uma avaliação. Já a clínica ela é dividida em 7 estágios e esse é o principal da classificação CEAP. O CEAP C0 é o membro inferior assintomático. O CEAP C1 são as telangiectasias ou veias reticulares, são aquelas menores que 3 milímetros. No C2 nós temos as veias palpáveis, são aquelas tortuosas de fácil identificação. No C3, além da presença das veias, você vai ter o edema. E aí é importante a gente diferenciar os tipos de edema, né? Mais tarde, em outro vídeo, nós vamos falar sobre os tipos de edemas em membros inferiores. E o edema específico nas varizes da insuficiência venosa é o edema vascular, né? Tem umas características próprias. É importante para a gente não confundir, por exemplo, do linfedema, do lipedema, de outros tipos de edemas que podem acometer essa região. Já o C4 além da presença da insuficiência venosa e do edema, a gente também tem alterações cutâneas. Então nós temos alterações tróficas e alterações de pigmentação. E aí a gente pode ter alterações por hiperpigmentação ou hipopigmentação. Pode ter também alterações de perda dos fâneros e afilamento da pele, né? A pele fica mais fina, friável. Já na úlcera, já no C5, nós temos a úlceras cicatrizadas. E você vê que nós temos uma história, né? Primeiro sem sintomas, depois veias
telangiectasias, varizes, depois as varizes propriamente ditas, edema vascular, alterações cutâneas, e aqui a gente vai chegando mais próximo do mais grave, né? Que o C5 nós temos a úlcera cicatrizada e no C6 nós temos as úlceras abertas. Bom, então, revisando, C0 assintomático, C5 telangiectasias, C2 veias palpáveis, C3 edema, C4 alterações cutâneas, C5 úlcera cicatrizada e C6 úlceras abertas. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje sobre a classificação CEAP de insuficiência venosa. Obrigado a todos, tudo de bom.